está bombando nas redes sociais um vídeo de falar em cortes secos. Vamos acompanhar? Tá todo mundo na internet falando que as crianças hoje em dia não tá falando o final das palavras, que fala tudo pela metade, corte seco. Você fala? Uhum. Palelelepi. Quando você quer alguma coisa, como você fala? Oma. Oma. Aí quando você vai pedir alguma coisa? Ô mãe, por favor, você me dá um negócio? Por que vocês não completam a palavra? Porque criança assim, nasce... por que não falar a palavra incompleta? Depois vou falar Samantha. Bom, essa nova modalidade, essa invasão das redes sociais na vida nossa de cada dia, principalmente essa influência que causa para a nova geração, para a atual e para a nova geração também, tem provocado um amplo debate e preocupação entre os profissionais, principalmente que trabalham no dia a dia com os psicólogos de todo o Brasil. Estou recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã a psicóloga doutora Bruna Estrela. Doutora, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui e poder contribuir com a sociedade a respeito desse tema que é tão relevante, né? Obrigado por sua presença aqui conosco. Começar falando sobre esse novo movimento, da influência tanto na vida das crianças como dos adultos, a ponto inclusive de chegar a esse movimento aí que é tão real, tão presente, que se vê no dia a dia, que é essa questão de crianças tendo um novo jeito de falar, de se comunicar, de se comportar. De que forma isso pode impactar de modo negativo na vida das pessoas? Impacta diretamente a vida escolar, eu acredito, né? Porque as crianças, elas são nada mais do que reflexo de uma sociedade que está contemporânea, porém adoecida, né? Vamos dizer que o celular hoje é quase um terceiro membro, né? Ele faz parte do nosso braço. As pessoas vivem o tempo todo conectadas. E as crianças não estão livres disso, porque os pais dão a elas a oportunidade de terem muito cedo esse aparelho nas mãos, o tablet ou o smartphone. Então, acontece esse fenômeno, né? Existe algum manual, alguma questão que oriente a questão do tempo? Algum tempo estabelecido para tal idade, pode passar tanto tempo, mas a questão não é também o tempo, é fazendo o que no telefone? O que a senhora quer dizer sobre isso? Sim, hoje, né, os acordos de médicos, tanto a sociedade americana como a brasileira, estipula que até os 2 anos, zero, né? Zero tela até os 2 anos. Mas a partir daí, com a criança se desenvolvendo, a gente pede até 8, 10 anos, no máximo 1 hora de tela. E essa questão, no máximo 1 hora de tela. Mas fazendo o quê? Liberar a criança para fazer o que no telefone? Joguinho, vídeo, rede conversar social. com alguém? É para fazer o quê? Porque aqui é um universo, tem que você imaginar. É um mundo. O pai que está agora, certo, eu vou liberar o telefone para meu filho. Mas para ele fazer o quê, doutora? Então, o melhor nesse momento é jogos que sejam educativos, né? Jogos que sejam, ou vídeos que sejam minimamente, que tragam alguma influência educativa. Porém, a gente sabe que hoje as crianças querem assistir vídeos curtos. Assim como no TikTok, YouTube, esses shorts que tem no YouTube hoje. A criança não quer mais assistir vídeo longo, ela quer os shorts, que são vídeos em até 1 minuto, que trazem isso que a gente chama que é a dopamina, né? Esse prazer imediato. Só que ao mesmo tempo isso é viciante e traz estímulos que prejudicam principalmente a fase de desenvolvimento cognitivo da criança. Como identificar que passou da conta, que está em excesso, e ali já está prejudicando a vida, o desenvolvimento, a convivência de uma criança e de um adolescente? Prejudica, primeiro, no desenvolvimento cognitivo, né? As crianças tendem a desenvolver menos a questão da fala, da sociabilização, né? A criança fica com mais dificuldade. Hoje, eu trato muito na clínica a questão da ansiedade social, que é esse distanciamento. Os adolescentes não querem mais sair de casa, não querem se relacionar, têm dificuldade na escola de estabelecer novos vínculos. Então, o prejuízo maior, eu acredito que nessa geração e para as próximas,
é a sociabilização. Outra questão, inclusive nossa produção vai colocar agora um print do Twitter, por gentileza, coloca aí, ô Lucas, para que a gente possa observar e interagir com quem está em casa agora, o Lucas, o Breno, vamos lá, coloca o que é que tinha aqui no Twitter, me permita ler aqui. Uma coisa que eu percebi, não só nessa menina, mas de qualquer criança de 9 a 15 anos, é que elas imitam perfeitamente todos os trejeitos de um influencer para falar na cama. A movimentação da mão, as expressões do rosto, é bizarro, parece um robô. E o pior que elas fazem no automático, e de tanto que já fritaram a cabeça vendo o TikTok. O que representa isso, hein? É verdade. Tem uma frase icônica que diz que nós somos produtos do meio, né? Nós, seres humanos. O meio nos influencia e culturalmente influencia as crianças também. Então, as crianças, elas aprendem não com o que a gente fala para elas, faça isso ou faça aquilo, elas aprendem por imitação. Isso é fato. Então, se eu estou imitando o que eu vejo, o que é que eu mais assisto? Rede social, youtubers, né, digital influencers. Então, eu estou ali vendo esse cenário e estou sendo estimulado por esse meio. Então, fica realmente... eu conheço crianças que têm sotaque sulista, né? Ou falam meio paulistano, ou meio carioca, por conta do consumo excessivo de alguns, né, dessas pessoas que a influenciam. Quanto a essa questão de digital influência, blogueiro, que você observa hoje, de maneira geral, 90% de digital influência blogueiro é alguém que mostra ali uma vida de luxo, de ostentação, e está oferecendo algum produto para aqueles que estão observando ali. Geralmente nas plataformas jogos. Como o pai identificar e tentar criar alguma barreira para o filho não chegar a esse ponto de ser influenciado por aquele alguém que tem como a sua grande referência, muitas vezes maior referência do que o pai e a mãe? E temos uma sociedade onde o pai e a mãe estão trabalhando fora hoje, né? Então, as crianças estão sendo monitoradas ou parte do dia fica ligada ao celular. Então, o que acontece? Se o pai não está 24 horas ou em tempo integral monitorando essa criança, ele não tem como saber o que ele vê também, né? Então, tem que ter um pouco desse limite que pode ser dado pelos pais e, ao mesmo tempo, a criança perceber que tem limite, porque os pais não estão tendo dificuldade disso, de impor limites. Então, é mais cômodo. Você chega em casa do trabalho muito cansado e dá a tela para o filho, você ter aquele momento de paz, de tranquilidade. Mas, na verdade, a gente sabe que a médio e longo prazo são esse tipo, vai ser esse tipo de conteúdo que vai estar influenciando as crianças. Doutora, o Ministério da Educação está elaborando um projeto, está ouvindo, inclusive, nos estados, para tomar uma decisão relacionada de proibir o uso de telas em sala de aula. A senhora, enquanto psicóloga, alguém que lida diariamente com isso, tem alguma opinião formada já sobre esse tema? Eu concordo, porque a sala de aula é um momento onde a criança tem que estar focada, né? Tem que estar com a sua atenção toda voltada para o estudo, para aquele conteúdo que está sendo ministrado pelo professor. E o que acontece? Hoje eu recebo muito no consultório, crianças não, que eu começo a atender a partir dos 13 anos, adolescentes entrando nessa fase, com muita desatenção e com baixíssimo foco. E, na verdade, os pais me questionam um diagnóstico de TDAH, desatenção, mas, na verdade, essa criança está com um estágio dopaminérgico muito alto, né? Então, o consumo de tela e desses vídeos curtos fazem com que ele baixe a tolerância para ficar focado. Então, uma aula de 50 minutos, onde o professor está falando de um assunto que é extremamente maçante, ele não vai conseguir focar. Por quê? Ele está condicionado e o cérebro dele está sendo condicionado para esses vídeos que são prazerosos e bem curtinhos, né? Então, o importante é a escola fazer mesmo essa retirada da sala de aula, porque cada vez que o seu celular libera uma notificação, o seu cérebro entende aquilo como uma mensagem de prazer. Então, eu preciso checar. E essa checagem, você sempre está checando, vai liberando essas sensações de bem-estar. Então, é bom ter realmente o celular fora de sala. Doutora Bruna Estrela, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para a população paraibana sobre esse tema. São 6 horas e 59 minutos. Gente, os Jogos Paralímpicos da Paraíba já começaram.